Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han. Quero começar a análise de um outro livro dele chamado Psicopolítica. Quero gravar então o primeiro vídeo sobre esse tema e eu já vou explicar essa história para você. Mas eu quero começar então lembrando que Byung-Chul Han, filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Ele é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo e este livro chamado Psicopolítica tem uma edição em português, tem uma edição aqui no nosso país, mas eu vou usar uma edição em espanhol porque é a única que eu encontrei em formato digital. E vocês sabem que eu estou priorizando leitura de livros em formato digital, tá bom? Psicopolítica é um livro publicado em 2014 na Alemanha e traduzido, no caso do Brasil, para o português em 2018 pela editora Aimee, né? A versão eletrônica que eu uso está em espanhol e foi feita, foi traduzida em 2021. Eu queria então destacar alguns aspectos do primeiro capítulo, cujo título é Crise da Liberdade. Então vamos lá, ele começa falando de coação interna. Eu acho que esse é o mote do livro chamado Psicopolítica, né? Ou Psicopoder, né? Então, a gente sabe que o Byung-Chul Han é um leitor do filósofo francês Michel Foucault. E o Michel Foucault foi um especialista no poder, só que o Foucault morreu em 1984 e nós já estamos em 2023, né? De 84 para cá, muita coisa mudou, muita coisa se alterou em termos de debate de poder, em termos de tecnologia de poder. Então o Byung-Chul Han diz que o tipo de tecnologia mais recente que o Foucault não teve tempo de visualizar, porque morreu em 84, é o que ele chama de psicopolítica. É um tipo de poder que ganha expressão na interioridade do sujeito, quando o próprio sujeito coage a si mesmo, né? Então, o Foucault, por exemplo, quando analisou a tecnologia de poder disciplinar, ele dizia que o poder disciplinar é fundamentalmente um fenômeno externo ao sujeito que funciona de maneira coercitiva em relação ao sujeito. O psicopoder é quando o sujeito internaliza os valores da sociedade contemporânea e ele mesmo coage a si mesmo, ele mesmo olha para dentro, ele mesmo internaliza os valores. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ele diz assim, hoje cremos que não somos um sujeito submetido, mas um projeto livre que constantemente se reinventa, né? Então é interessante, não achamos que somos coagidos externamente, né? Vamos pensar, por exemplo, se você é um trabalhador ou uma trabalhadora liberal, por exemplo, se você tem o seu próprio negócio, você está dizendo, olha, ninguém controla meu próprio negócio, ninguém controla o meu tempo de trabalho, eu sou uma pessoa livre, eu trabalho a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. E o que ele está dizendo não é bem assim. Ele está dizendo que hoje as pessoas têm a ilusão de que são livres, mas elas estão livres apenas da coação externa, estão livres apenas de uma instância de poder externa que obriga essa pessoa a trabalhar. O que faz as pessoas trabalharem hoje? É o fato de que elas estão convencidas de que elas devem trabalhar. Elas internalizaram o valor trabalho. Elas internalizaram que elas devem trabalhar. Então as pessoas estão, entre aspas, livres para fazerem o que querem, mas na verdade elas foram convencidas que elas são obrigadas a trabalhar, que elas são obrigadas a serem empreendedoras, que elas são obrigadas, né? Então isso é um valor internalizado. Então são elas mesmas que coagem a si. É isso que ele está chamando de psicopolítica. Ele diz assim ainda, o eu como um projeto que crê ter se liberado das coações externas e das coações alheias, se submete a coações internas e coações próprias
em forma de uma coação ao rendimento e à otimização. Entendem bem essa expressão? Né? Então, o eu não é mais, no mundo neoliberal, no mundo capitalista contemporâneo, o eu não precisa mais ser coagido, ele não está mais submetido a um poder disciplinar que o coage, que o submete à disciplina do trabalho. O próprio sujeito internalizou valores como desejo de rendimento, desejo de otimização, desejo de empreendimento, e é o próprio sujeito, a coação vem de dentro, né? Na sociedade do cansaço, o Byung usa uma imagem bastante interessante. Ele diz assim que sociedades anteriores às contemporâneas, nós éramos atacados de forma metafórica, éramos atacados por bactérias, por vírus, por fungos, ou seja, existiam agentes externos que nos atacavam e o nosso sistema imunológico se organizava para resistir a esses ataques externos, né? Essa é uma metáfora do mundo anterior a esse estágio do capitalismo neoliberal. O que acontece na atualidade? Ele diz, o que está acontecendo é que nós estamos sendo atacados por nós mesmos. Ele diz, o que acontece conosco no mundo contemporâneo pode ser comparado a uma doença autoimune. O nosso sistema imunológico está atacando o nosso próprio sistema imunológico, ou seja, o ataque vem de dentro, o ataque é interno. Estamos produzindo, entre aspas, de forma metafórica, uma doença autoimune, ou seja, nós mesmos estamos atacando a nós mesmos de modo a nos tornarmos pessoas produtivas. É isso que eu acho que está estampado nessa frase que eu acabei de ler, né? O eu como projeto que crer ter-se libertado ou liberado das coações externas e das coações alheias, né? Coações que vêm de outras pessoas, se submete a coações internas e coações próprias em forma de uma coação ao rendimento. Quer dizer, quando você cobra de si mesmo que você seja produtivo, você está fazendo com você mesmo aquilo que instâncias de poder externas faziam com você no passado. Pelo menos se você for uma pessoa que dê algum tempo de vida como eu, né, que tenho 55 anos, quase 56 anos, eu vivi o suficiente para ter experimentado uma sociedade disciplinar, onde eu era coagido externamente para o trabalho, e vivo agora, já há algum tempo, numa sociedade em que eu mesmo me cobro, né, produtividade. Né? Bom, eu estou aprendendo agora a resistir também a essa cobrança por produtividade. Ele diz então que existe um paradoxo nisso, né? Ele diz, nos encontramos, portanto, em uma situação paradoxal. A liberdade é uma contrafigura da coação. A liberdade que há de ser o contrário da coação gera coações, né? Quer dizer, a nossa própria liberdade, a própria liberdade que foi construída por nós, se transformou em coação, né? Nós temos liberdade para coagir a nós mesmos, né? Para exigir de nós mesmos produtividade. É isso que está acontecendo com as pessoas. Esse é o paradoxo. E aí então ele termina esse trecho falando do sujeito de desempenho. O que é o sujeito de desempenho? É o sujeito do mundo contemporâneo, é o sujeito da sociedade do desempenho. O que é a sociedade de desempenho? São as sociedades que existem na atualidade, né, do capitalismo neoliberal. Ele diz, o sujeito de rendimento, que se pretende livre, é, na verdade, um escravo absoluto na medida em que, sem amo algum, sem senhor algum, explora a si mesmo de forma voluntária, né? Então o sujeito de desempenho é o sujeito que explora a si mesmo, não é aquele que
que tem alguém para cobrar o seu desempenho, mas é alguém que cobra o seu desempenho de si mesmo, né? E ele diz, o sujeito neoliberal, como empresário de si mesmo, não é capaz de estabelecer com os outros relações que sejam livres de qualquer finalidade. Essa é outra questão bastante interessante, né? Quer dizer, a gente só procura relacionamentos que estão permeados por uma certa finalidade. É uma sociedade utilitária. Sempre que eu faço algo no mundo contemporâneo, a minha pergunta é, para que eu faço isso? Qual a finalidade disso, né? Se você pensar qual é a finalidade do ócio, qual é a finalidade de ler poesia, qual é a finalidade da brincadeira, qual é a finalidade de você ficar sem fazer nada, né? Finalidade nenhuma. E é exatamente nesses momentos em que não há finalidade nenhuma é que nós recuperamos a nossa humanidade, né? Então, o que ele está dizendo é que basicamente a gente precisa resistir a essa coação por produtividade na qual nós estamos implicados no mundo contemporâneo, tá bom? Bom, tem muito ainda para falar sobre esse livro, vou explorar tantos outros aspectos e espero encontrar com você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!